É muito comum termos a sensação de falta de controle nas pessoas. Isso acontece porque nossas habilidades socioemocionais não foram estimuladas e desenvolvidas de forma eficiente. Na maioria das vezes, aprende-se com a vida, no dia a dia, com os acertos e erros. Nossas habilidades socioemocionais são testadas e estimuladas o tempo todo e ditam a forma como reagimos nos nossos relacionamentos. Mas afinal, o que eu como educador tenho a ver com isso? Vamos ver agora. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Dá uma passada no Instagram, todos os dias tem conteúdo novo. Para começarmos a conversar, precisamos entender a diferença entre competências e habilidade. As habilidades estão associadas ao saber fazer, é uma ação física ou mental que indica capacidade adquirida. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que são caracterizadas por uma função, uma profissão. Vamos ver um exemplo. Função: cozinheira. Isto significa que para ser cozinheira, ela tem que ter algumas habilidades que a façam executar de forma eficiente e eficaz a sua atividade. Gerenciar o tempo, ser criativa, resolver a questão matemática de quantidade de ingredientes e quantidade de pessoas que eu preciso alimentar, ter higiene consigo e com o local de trabalho e os utensílios, saber como ocorre uma contaminação cruzada, dentre outras habilidades são necessárias para compor e fazer com eficiência e eficácia a atividade de cozinhar. Outro exemplo é a função de educador. Para ser educador, ele precisa saber fazer algumas coisas, ter algumas habilidades. Saber pesquisar, saber planejar, ter domínio da comunicação oral, escrita, saber contornar conflitos, ser criativo, saber ouvir, ter uma escuta ativa, dentre outras habilidades. E é a soma de todas essas habilidades que vai te fazer ter competência para ser um educador ou um cozinheiro. Mas como surgem as habilidades socioemocionais? Os aspectos sociais e emocionais são estudados por teóricos da educação e da psicologia desde o início do século XX. Vygotsky, Piaget, David Ausubel. Esses autores defenderam a curiosidade, a interação, eu com o outro, eu com o mundo. Foi em 1994 que a Unesco incluiu em suas declarações a necessidade do desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais nas crianças. A partir daí, centenas de estudos sobre este assunto ocorreram pelo mundo. Os campos da educação, da psicologia e da neurociência provaram a ligação entre as habilidades cognitivas e o bem-estar socioemocional. E foi no ano 2000 que o Fórum Mundial sobre Educação da Unesco criou os 4 pilares para a educação do século XXI. Aconteceu em Dakar e foi coordenado por Jacques Delors e focou a questão do ser e do conviver como objetivos importantes da educação. O que é uma habilidade socioemocional? É você saber adequar a sua emoção, seus sentimentos e a sua reação diante de uma situação vivenciada. As habilidades socioemocionais não são inatas, elas são desenvolvidas de acordo com as experiências vivenciadas, vividas. Em resumo, elas apontam para 2 tipos de comportamento. A minha relação comigo, intrapessoal, e a minha relação com os outros, interpessoal. São habilidades que o indivíduo desenvolve para se tornar um ser humano mais completo e flexível na vida, aprendendo a controlar conscientemente as suas emoções, aprende a estabelecer relações sociais harmônicas,
demonstra afeto, consegue controlar conscientemente as suas emoções e sentimentos e as reações, tomando assim decisões mais acertadas e responsáveis. Por que é importante desenvolver essas habilidades? A vida adulta é marcada pelas responsabilidades, dentre elas o exercício profissional. As habilidades mais desejadas nos profissionais da atualidade são responsabilidade, curiosidade, autoconfiança, empatia, automotivação, resiliência. Dar importância a essas habilidades não significa ignorar as capacidades técnicas da profissão. Porém, as qualificações técnicas sozinha não garantem sucesso na profissão. Além de dominar os conhecimentos e as técnicas inerentes da sua área de formação, é imprescindível que o profissional saiba gerir os seus sentimentos e emoções para regular os seus comportamentos. Ser equilibrado e oportuno nas relações com os colegas e demais envolvidos no ambiente de trabalho. Essas habilidades são consideradas atualmente como diferencial na hora da contratação, da promoção ou da manutenção do emprego de um profissional. E aí, tá gostando? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Dá uma passada no Instagram, tem conteúdo novo todos os dias. Onde é possível desenvolver essas habilidades socioemocionais? As pessoas têm possibilidades diferentes de desenvolver essas habilidades. Depende da sua estruturação socioafetiva, das relações que tem e dos locais, dos lugares institucionais ou não que frequenta. Mas os ambientes que estão mais propícios e emergentes para o desenvolvimento dessas habilidades são o ambiente familiar e o das instituições, como escolas ou organizações socioeducativas. Isso se tiver em sintonia com esse objetivo. As habilidades socioemocionais devem ser estimuladas pela família e pelos educadores. As próprias vivências afetivas e experiências sociais fazem com que a pessoa aprenda a lidar com as suas emoções, de maneira a descobrir maneiras mais satisfatórias de manejá-las. Mas afinal, quais são essas habilidades? Somos seres sociais por essência. O homem precisa dessas habilidades para viver em sociedade e construir relações mais saudáveis. Um programa, para ser bem estruturado em educação socioemocional, precisa desenvolver habilidades em 4 frentes. Cognitivas. Resolver problemas, planejar, tomar decisões, estabelecer conclusões, investigar e compreender os problemas. Pensar de forma criativa e crítica, classificar e seriar. Segundo, emocionais. Lidar com as emoções, saber ganhar e perder, aprender com o erro, desenvolver autoconfiança, autoavaliação, senso de responsabilidade, ser resiliente, a capacidade de superar obstáculos e adaptar-se a mudanças e situações adversas. Terceiro, sociais. Cooperar e colaborar, lidar com regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, saber resolver conflitos, atuar em um ambiente de competição saudável, relacionar-se com o mundo externo e com as pessoas ao redor, cooperar e colaborar, lidar com regras, atuar em ambientes de competição, ter empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quarta, ética. Respeito, tolerância e aceitação das diferenças. Respeitar e agir positivamente para o bem comum. Entender essa estrutura é fundamental para analisar de forma mais clara os pontos a serem desenvolvidos e de que forma eles se influenciam entre si. Às vezes, um lado pode estar mais ressaltado que outro. Alguém que tem habilidades de comunicação, diz respeito à frente social, pode expressar-se com coerência, clareza, envolvendo com facilidade as pessoas em suas ideias. No entanto, se esta mesma pessoa não possuir habilidades da frente ética, sua comunicação pode se tornar tendenciosa e manipuladora, inclusive chegando a ponto de prejudicar outras pessoas. Por isso é necessário desenvolver todas as 4 frentes de habilidades socioemocionais
de maneira equilibrada e simultânea. Como desenvolver essas habilidades? É necessária uma alfabetização emocional. Sim, isso mesmo, alfabetização emocional. Mas como faz isso? Dando oportunidade das crianças e adolescentes expressarem suas emoções, reconhecerem seus sentimentos, falando dos seus medos, das suas ansiedades. É transformar a sala num laboratório da vida, simular situações reais do dia a dia e transformá-las em ferramentas de aprendizagem. Após a vivência dessas situações, é necessário que o educador proponha uma reflexão, um debate acerca do que foi vivenciado. É um passo importante para que as crianças pensem como reagiriam e por que razão e de que forma poderiam adotar outras estratégias diante da situação vivenciada. Durante todo este percurso, é a mediação do educador, com perguntas bem planejadas e intervenções previamente formatadas para facilitar a transposição do conhecimento. O uso de jogos, quer sejam eles cooperativos, competitivos, de raciocínio, todos eles vão ajudar na construção de vínculos, vão ajudar no saber negociar, saber perder, saber ganhar, dentre outras habilidades. Os jogos são excelentes para este desenvolvimento. Mas tem também teatro, música, dinâmicas, filmes. Não podemos esquecer dos esportes, pois eles são muito efetivos e eficazes no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. O brincar das mais diversas maneiras possíveis ajuda a liberar as emoções de forma lúdica. Ensinar o método do semáforo, que é compartilhado pelo programa do Mind Lab, é uma forma muito eficiente de trabalhar as habilidades. Ele ensina parar, pensar antes de agir. É muito importante que a criança ou adolescente encontre um local acolhedor, onde possa ter a liberdade para expressar os seus sentimentos e emoções, falar sobre o que sente. Isso deve ocorrer no ambiente familiar e nas instituições educacionais. Falar sobre sentimento, ajudá-los a elaborar essas emoções, pode evitar problemas sérios como depressão infantil. Sendo assim, em uma instituição que deseja oferecer uma formação integral, ela deve marcar equilíbrio entre as habilidades que estimulam a inteligência cognitiva, o intelecto, e as habilidades que estimulam a inteligência emocional. Este processo é contínuo o tempo todo o tempo. Uma coisa a se enfatizar é que não se pode dar aquilo que não se tem. O educador precisa ter desenvolvido em si essas habilidades socioemocionais para desenvolver no outro. Então, ele precisa de capacitação na área, de muita informação sobre, de trabalhar isso dentro dele primeiro, para depois se trabalhar com o outro. A questão é que tudo está acontecendo o tempo todo. Não dá para parar as atividades para que o educador se capacite, se autorregule emocionalmente, que aprenda a lidar com as próprias emoções, para depois lidar e ensinar o outro, o educando com as suas emoções. Abastecer o avião com ele voando. Tem que acontecer. Um ser humano é o que é devido às suas características, ao contexto em que se vive e à forma com que transita pelo mundo. Então, vamos fazer a diferença na vida dessas crianças que estão conosco. Vamos dar as ferramentas necessárias para que eles possam transitar no mundo de forma saudável. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.